Olá, aqui é o professor Vitor Proença e nesse vídeo a gente vai explicar como que o HIV age no organismo humano. Primeira coisa, o vírus entrou em contato com o seu organismo por uma mucosa, diretamente no sangue, em relação sexual, por diferentes vias aí, tá? A gente pode no outro vídeo explicar como que se pega, né, o HIV, como que ele entra no seu organismo, as portas aí principais de entrada e como que não pega, tá? Mas vamos pular essa parte aí que a gente explica no outro vídeo. O vírus entrou no seu organismo, resumindo, tá? Quando o vírus entra no seu organismo, ele tem aqui algumas moléculas, algumas glicoproteínas na superfície da partícula do vírus, e essas glicoproteínas são reconhecidas aqui por receptores nas células do nosso organismo, tá? Principalmente os linfócitos T, tudo bem? Mas outras células também reconhecem, né? Tem receptores aí para as moléculas de superfície do vírus, e o vírus também entra em outras células, não só nos linfócitos T, né? Mas ele entra nos linfócitos T, que a gente chama CD4 positivo, tá? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que esse linfócito T, ele tem esse cluster de diferenciação, essa molécula aqui, ó, que a gente chama de CD4. Tem vários tipos, né? CD4, CD8 e assim por diante. Esse tipo de linfócito tem esse receptor aqui, que reconhece o vírus, tá? Ah, mas por que ele reconhece esse vírus? Porque esse vírus tem proteínas aí que foram originadas, talvez, de outros animais, que têm semelhança, ou inclusive do próprio ser humano. Ele foi se especializando e adquirindo essa proteína aqui, que é reconhecida pelo corpo humano, pelas moléculas do nosso organismo, e, consequentemente, ele se especializou em invadir as células do humano, por exemplo, né? Provavelmente por várias mutações aí seguidas. Na sequência, ele se diferenciou para reconhecer isso daqui, né? Para se ligar nesse tipo de receptor aqui, tá? Inclusive, ele também se liga aqui, ó, no correceptor CCR5 que a gente diz. Então, o vírus tem afinidade aqui por receptores presentes nas nossas células, tá? Principalmente, vou repetir, os linfócitos do tipo T, que são células do nosso sistema imune. Professor, por que você falou que isso é importante, os linfócitos T? Porque uma das características do HIV e mais especificamente da AIDS é causar uma depressão, uma imunodepressão, uma dificuldade, né, do nosso sistema imune em funcionar por causa da morte dessas células aqui, ó, porque destrói essas células chamadas linfócitos T, CD4+, tá? Então, o HIV se liga aqui e, consequentemente, ele funde a sua membrana plasmática aqui e acaba sendo internalizado. Ele entra aqui na nossa célula. E aí ele libera os seus componentes aqui, ó, que são basicamente os seus materiais genéticos, né? O material genético do vírus é um RNA, que a gente diz, é um retrovírus, tá? Ele é formado por RNA, e aí quando ele entra no nosso organismo, algumas enzimas específicas aí, ó, como a transcriptase reversa, a integrase e outras proteínas aí também acabam entrando nas nossas células para que elas tenham funções específicas dentro das nossas células, tá? Agora, antes de eu continuar aqui explicando essa parte mais interna, deixa eu falar uma coisa que é muito importante. Por que que o vírus tem que entrar na nossa célula? O vírus, ele entra na nossa célula, ele precisa, na verdade, da nossa célula, e os outros vírus que estão em outros animais, plantas, né, e etc., também precisam das outras células, porque eles não têm uma maquinaria aqui, como se fosse uma fábrica, né, que a nossa célula tem. Ou seja, eles não têm todos os processos metabólicos que uma célula tem. Aliás, o vírus não é uma célula, né? E alguns autores não consideram, inclusive, o vírus como um ser vivo, tá? Então, ele precisa entrar na célula para que ele possa se reproduzir. Ele não se reproduz sozinho. E aqui, se ele ficar aqui fora, por exemplo, da célula, ele morre, tá? No caso do HIV, ele entrou aqui na célula, inseriu o seu material genético e algumas proteínas específicas, como eu citei, transcriptase reversa, a integrase, entre outras proteínas muito importantes para formar o próprio vírus. E aí o que acontece? Esse material genético aqui do vírus, que é o RNA, ele se transforma num DNA por ação de uma enzima chamada transcriptase reversa,
que aí ele faz o papel inverso do DNA, né? Normalmente a gente tem assim, ó, o DNA, ele faz a transcrição de um RNA, tudo bem? Isso é o que acontece nas nossas células, né? Normalmente. Normalmente é isso que acontece, ó. DNA para RNA, depois do RNA vai ter a tradução, eu vou escrever aqui prot de proteínas, tá? Eu sei que tá meio feio aqui onde está escrito, mas aqui é meio difícil de escrever no mouse, né? Isso normalmente a nossa célula faz, ó. Nossa célula tem um DNA, né? Material genético lá, 23 pares de cromossomos, aquela história toda lá, que você já sabe. Ela transcreve um RNA que depois vai ser traduzido em proteínas, tá? Tem vários tipos de RNA aí, mas eu não vou entrar no mérito. O vírus HIV, na verdade, ele é um RNA. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa fazer esse oposto, ó, ir para o DNA. Então, ele tem uma enzima para transformar aqui, né, no DNA. E aí, essa enzima especificamente, né, é uma transcriptase reversa. Então, ele transforma no DNA para quê? Para que o material genético do próprio vírus, agora na forma de DNA, seja o quê? Inserido no nosso material genético. Então, o material genético do vírus nessa imagem aqui, ó, ele está representado, como amarelinho, vamos falar dessa maneira, né? Então, aqui, ó, eu tenho agora o DNA viral, chamado DNA viral. Por quê, professor? Não era RNA? Sim, mas veio uma enzima chamada transcriptase reversa e transformou RNA viral num DNA viral. E agora? Agora tem uma outra enzima que se chama integrase, vem de integrar, exatamente isso. O que acontece? Esse material genético que é o DNA agora do vírus, ele é integrado no nosso material genético, que é esse material genético aqui representado como azulzinho aqui, ó. Percebe que esse é amarelinho? Então, o material genético do vírus, ele é inserido aqui pela ação de uma enzima, que é a integrase, no nosso material genético. Agora, perceba o seguinte, o material genético do ser humano, da célula aqui, humana, por exemplo, acaba sendo modificado nessa célula especificamente, né? Então, agora tem o material genético do vírus aqui no meio. E é como se essa célula agora, aqui está presente o núcleo, né, mostrando o núcleo, essa célula agora, que a gente chama de célula hospedeira, tá? Que está sendo, no final das contas, parasitada, essa célula agora, de fato, vai trabalhar para quem? Para o vírus. Ela passa a não trabalhar mais para o ser humano. Ela passa agora a ser comandada por esse material genético aqui em amarelinho, que é o material genético do DNA agora, que foi transcrito reversamente por uma enzima do próprio vírus. Então, agora, a nossa célula ela para de trabalhar para a gente e começa a trabalhar para quem? Trabalhar para o vírus, tá? E é essa parte que a gente acaba chamando, né, de provírus que está aqui. Por que que ele não é o vírus mesmo em si? Porque ele não está totalmente formado, né? Ele precisa, de novo, agora transcrever o RNA, porque isso a nossa célula já faz, né? Ela transcreve, só que ela está transcrevendo agora o RNA de quem? Do vírus, não o RNA da nossa célula. Então, ela vem aqui, ó, o material genético do vírus inserido dentro do nosso DNA. Ele transcreve o RNA do vírus agora, tá vendo aqui, ó? Esse vermelhinho está mostrando o RNA do vírus. Aí esse RNA, junto com as outras proteínas que foram traduzidas aqui, né, sintetizadas pelo RNA do vírus, tá? Porque esse RNA viral agora vai começar a produzir material do próprio vírus. Esse conteúdo todo aqui, o RNA mais as proteínas, acabam migrando sentido membrana plasmática das nossas células, e aí essa membrana plasmática vai se destacar aqui, ó, é como se cortasse aqui, se destaca e forma um novo vírus. Professor, e depois? Depois sintetiza aqui, ó, a partir desse DNA, mais RNA do vírus, mais proteínas do vírus, forma aqui, ó, a membrana plasmática, é uma evaginação que a gente diz, tá? E essa membrana plasmática aqui se funde de novo e forma mais vírus. E assim por diante. Então, ele sintetizou um monte de RNA e um monte dessas proteínas aqui do vírus, está tudo espalhado aqui, ó, pela célula. Aqui está mostrando só uma, né? Mas tem um monte que está lotado, tá? Essa célula está lotada
de material genético do vírus e de proteínas do vírus. E aí, consequentemente, acaba produzindo mais vírus que vão ser liberados da célula, e essa célula aqui, que acaba sendo a hospedeira, ela vai ficando cada vez mais fragilizada, porque ela não tem o seu funcionamento mais adequado, né? E essa célula agora vai morrer. Na hora que essa célula ela morre, também pela ação do próprio sistema imune que a gente tem, né? Ela acaba sendo fagocitada por macrófagos, entre outros tipos de células, ela vai ser destruída, mas os vírus estão todos saindo aqui, ó. E aí eles também vão fazer o quê? Esse vírus aqui, ó, que produziu todo o seu conteúdo a partir dessa célula, ele foge da célula, ele sai dessa célula e produziu agora uma partícula viral que a gente chama de madura. Na hora que ele sai, ele tem um receptor aqui, as moléculas, na verdade, glicoproteínas, que vão encontrar uma outra célula que tem esses receptores aqui, que são CD4, tá? Que a gente chama de CD4 positivo, e vão entrar numa outra célula. Vamos voltar aqui na história. Imagina que isso seja um linfócito do tipo T, que faz parte do nosso sistema imune, tá? Mais especificamente da imunidade adquirida ou adaptativa, que a gente diz, né? Na hora que ele encontra outro linfócito deste aqui, ó, no nosso organismo, inclusive células de memória e outros tipos de células aí, ele vai entrar de novo, né, nessa célula aqui, que outra célula que esteja ali próxima e tal, ele vai migrar e vai entrar numa outra célula, fazer tudo de novo, produzir um monte de cópia do vírus e destruir essa célula. Então, cada vez você está destruindo mais linfócitos. É por isso que o seu sistema imune ele fica prejudicado, porque os vírus vão destruindo quem? Essas células que fazem parte do nosso sistema imune. Mas, professor, ele chega destruindo logo de cara todas essas células? Não. Na verdade, isso leva um tempo, tá? Se a pessoa não for tratada, não fizer nenhum acompanhamento com o médico, ou algum epidemiologista, infectologista, mais especificamente, né? O que vai acontecer? Os vírus vão entrando nas células, matando os linfócitos aqui, e aí vão aparecendo outras doenças. Imagina que tenha, por exemplo, cândida, tuberculose, qualquer doença que você possa imaginar, que em alguns pacientes não traria tantos problemas, como o sistema imune desse paciente agora foi destruído, os outros micro-organismos oportunistas, invasores e outros nomes aí que a gente pode ter, né, de micro-organismos, eles acabam se reproduzindo e aí causando diversos problemas no nosso organismo. Inclusive células neoplásicas, que a gente diz, porque constantemente a gente tem células do nosso próprio organismo que estão se multiplicando, né, estão sofrendo mitose. E aí, em alguns casos, tem uma mutaçãozinha no nosso próprio material genético. O que acontece? Essas células expressam proteínas diferentes aqui na membrana plasmática e acabam sendo destruídas pelo nosso sistema imune. Como o nosso sistema imune está sendo destruído aqui pelo vírus HIV, o que vai acontecendo? Várias células sendo destruídas, começa a aparecer um monte de doença. E aí a gente chama isso de uma síndrome, tá? Que é uma síndrome da imunodeficiência adquirida, que a gente chama mais aqui no Brasil de AIDS, tá? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, depois de alguns anos de uma infecção pelo HIV, as chances são que vá aparecer essa síndrome, né? Não é uma doença, mas é um conjunto de doenças, na verdade, tá? Um conjunto de sinais e sintomas que vem da destruição principalmente desse tipo de célula, mas não só desse tipo de célula, de várias células do nosso corpo, mas principalmente de células do nosso sistema imune, tá? Isso aí normalmente tende a aparecer com alguns anos. Outra pergunta que talvez possa estar se passando. Professor, quando o vírus entrou aqui, e aí ele entrou e poucos vírus ainda começaram a se reproduzir, vai aparecer alguns sintomas, sei lá, no 5º dia, 10º dia, 20º, 30º dia de uma infecção do HIV? Sim, é muito provável que apareçam alguns sintomas, tá? Não todos os pacientes, mas assim, grande parte acaba relatando sintomas característicos de uma gripe assim muito forte, tá? Então, nos primeiros 20, 30 dias aí
de uma infecção do HIV, por exemplo, aparecem sintomas que são bem parecidos com uma gripe, e eles não são nada específicos, mas tem outras coisas, né? Dor pelo corpo, dores musculares, mialgia nas articulações, que é a artralgia, entre outros sintomas, tá? Depois a gente pode explicar aí numa infecção aguda quais são os sintomas. Se você quiser, escreve aqui na descrição desse vídeo, põe uma pergunta aí, né? Especificamente, que daí eu gravo um vídeo específico sobre isso. Então, nos primeiros dias podem sim aparecer alguns sintomas. Mas é isso que o vírus HIV ele faz no nosso corpo. Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir, deixe seu comentário e também se inscreve no canal para você receber os próximos conteúdos. Meu nome é Vitor Proença, obrigado por você me ouvir até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.